iniciar hoje, então, o segundo capítulo dos departamentos, né? Podemos começar, né? Inicia, então, com uma citação, está lá no livro Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que é do Decálogo: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, com o título dos arquivos da alma, vou começar, então. O Camilo coloca para nós esse segundo capítulo. Ia entardecendo. As sombras se acentuavam no horizonte plúmbeo da pesada região. Descemos para o pavimento imediato e, pelo trajeto, arrisquei uma interrogação. Desculpai, reverendo padre, o desejo de investigar pormenores de um assunto que tão bem soube aos meus sentimentos de cristão e à minha preocupação de aprendiz. Como chegam os diretores dessa magna instituição a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? Se nos comprometemos perante Jesus ao serviço de auxiliares do seu ideal de redenção, filiando-nos à legião patrocinada por sua venerável mãe, respondeu prontamente: manteremos técnicos nessa torre com o mistério exclusivo de procurar os desaparecidos, auxiliados com o emprego infalível dos aparelhos que acabastes de entrever. Têm eles, cada um, demarcadas as regiões que deverão sondar. Por sua vez, antigos opressores, regenerados sob nossos cuidados e adidos ao corpo de milicianos, tocado pelo arrependimento, vêm voluntariamente indicar localidades do invisível ou da terra do seu conhecimento, onde são aglomeradas as vítimas da opressão obsessora e onde as maiores atrocidades se praticam. Verificados exatos, esses locais serão visitados e saneados. Geralmente, porém, os avisos e as ordens vêm de mais alto, de lá, onde paira a assistência magnânima da piedosa Mãe da Humanidade, a governadora de nossa legião. Se as entidades em apreço não pertencem à sua tutela direta de guardiã, poderá o guardião da falange ou da legião a que pertencerem impetrar o seu favor em prol dos transviados, seu amoroso concurso para o alvo a ser colimado, porquanto existe fraterna solidariedade entre as várias agremiações do universo sideral, infinitamente mais perfeitas que as existentes entre as nações físico-terrenas. Outro sim, por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse, dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Se, portanto, um suicida não deixa na terra alguém que se apiede de sua imensa desgraça, concedendo-lhe brandas e carinhosas expressões de caridade através da prece generosa, será bem certo que no além haverá quem o faça. Afeições remotas, antigos amigos temporariamente esquecidos graças à encarnação, seres queridos que o acompanharam em peregrinações pregressas na terra, seu tutelar, o amoroso guardião que lhe conhece todos os passos
como seus menores pensamentos, assisti-lo-ão com os veros testemunhos do amor fraterno que cultivam a inspiração do amor de Deus. Chegamos, Mário. Um lugar lindo, no amor de Deus. Boa noite a todos, som tá ok? É um trabalho de busca, né, de diligência para encontrar esses espíritos desaparecidos. E esse é o papel lá da torre de vigia, utilizando daquela tecnologia avançada e utilizando-se também de antigos opressores, antigos obsessores, que hoje fazem parte do corpo de milicianos, que também ajudam a encontrar aqueles esconderijos onde muitas vezes eles são aprisionados por aquelas hordas obsessoras. E tendo encontrados, eles são buscados nesse socorro voluntário. A gente volta a dizer que todo esse socorro é voluntário. Por quê? Porque é um socorro de sacrifício. Exigiria sacrifício imenso daqueles que se colocam nesse tipo de busca. Todos esses espíritos que estão nesse socorro, de certa forma, eles buscam fazer com que esses espíritos encontrem o rumo da sua evolução. Rumo que foi interrompido pelo suicídio. É muito interessante essa perda de rumo, né? Quantos de nós, às vezes, perde o rumo no trabalho do bem? Quantos de nós cria uma série de situações que nos faz perder o rumo? Principalmente quando nós temos vínculos com alguma casa, com algum trabalho específico. Muitas das vezes, perdemos o rumo por fuga. Quantas das vezes nós fugimos, dizendo assim, não quero morar mais numa cidade grande. Estou cansado dessa violência. E vai lá para o meio do mato, como uma fuga, e abre mão, muitas vezes, de um trabalho ligado a determinada instituição. E muitas vezes leva a violência junto. Ninguém está proibido de viajar, de mudar, encontrar uma espírita, né? Não existe só uma casa espírita que a gente possa trabalhar. Mas determinadas criaturas têm tarefas específicas dentro de determinadas comunidades, de determinado grupo de criaturas. E aí fica às vezes muito difícil de nós encontrarmos o rumo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós.
Qualquer um de nós. Agora, quando não temos uma tarefa específica, isso fica mais fácil, né? Isso é bem mais fácil de realizar. Essa transição, esse êxodo para algum lugar, fica mais fácil. É muito mais fácil. Mas quando temos tarefas específicas, isso é muito mais complicado. Então não é só o suicida que perde o rumo, não. Determinados estão ouvindo o queridinho cantando? Por exemplo, tem cada casamento, às vezes, que muda o rumo. Quantas pessoas perdem o rumo com determinados casamentos? Ninguém tem pedido, né, de casar. Mas, às vezes, se casa de uma maneira atabalhoada, né? Pois às vezes a gente casa com o primeiro, com a primeira que surge, para não ficarmos sozinhos, ou porque estamos carentes. E o outro, às vezes, não tem aquele entendimento espiritual que nos fará companhia, ou pelo menos aceitação da nossa tarefa. Principalmente se já estávamos na tarefa. Não ocorre isso às vezes? Aí atropela-se tudo, né? Então a gente tem que estar muito atento, né? Nessa coisa do perder o rumo. Às vezes, a própria vida te chama para determinadas situações, que não quer dizer que você está perdendo o rumo. Às vezes a gente tem um horário de trabalho que dá uma complicada. Quantos de nós já não teve isso? Isso é entendido pelos espíritos, pelos nossos benfeitores. Então os espíritos compreendem essas mudanças de rumo, que nada tem a ver com fuga. Concorda? E por que nós estamos falando isso? Falando da perda do rumo, que é o suicídio, né? Que é a fuga. Então qualquer mudança na nossa qualidade de trabalho, ou melhor, no nosso ritmo de trabalho, devemos ver se não o estamos fazendo por fuga. Se a consciência da gente responder que não, é no caminho certo, no caminho do dever também, dando a parte de César o que é de César, sem esquecer de dar a Deus o que é de Deus. Então, eles buscam esses que perderam o rumo pelo suicídio, e muitas das vezes o aviso e as ordens de socorrê-los em determinados antros vêm do mais alto. Apelos muitas vezes da própria mãe de Jesus, Maria. Então a gente costuma colocar esses espíritos muito longe de nós. Realmente eles estão longe, em evolução. Mas a solicitude deles para conosco não está tão longe assim. Porque a própria governadora da Legião se preocupa
com ele. E mesmo que no meio daqueles estejam alguém socorrido, que não sejam da falange suicida, eles serão socorridos e levados para um ambiente próprio. Até porque o socorro nunca está sozinho. Aquele que socorre abrange aqueles que estão em volta. Vamos supor, um de vocês, ou uma de vocês, estão com algum problema. E nós rogamos por vocês. O benfeitor vai chegar lá, não vai ver só teu quadro. Ele vai ver o quadro do filho, da filha, da esposa ou do marido, se for o caso. Vai ver muitas das vezes até do empregado que nos ajuda, que esteja passando por dificuldade, para que ela continue nos ajudando. Então o socorro é abrangente. Vai além das nossas súplicas. Que nossa visão às vezes é limitada, né? Só enxerga que está aquele que está dizendo ai. E aqueles que estão, até o cachorrinho, lá no caso da sobrinha Jana, é atendido. E é que ele está bem velhinho. Então, o socorro abrange. Ou virou veterinário ele agora, o guia. O nome dele seguia, né? Então abrange todos aqueles que estão junto a nós. Então quando vão socorrer em uma falange dessa, todas as vezes no meio tem um suicida. Vai ser socorrido também. Eles se colocam na posição do outro para poder agir com mais justeza e com mais justiça. Todos são beneficiados. O que a gente, quando pede por alguém na nossa casa, às vezes toda a casa melhora? Por causa disso, gente. Vai além dos nossos pedidos. E como o socorro, a grande maioria das vezes, começa sempre pela intercessão, haverá também intercessão daqueles que amam o suicida. Mesmo que na terra alguém já esqueceu dele. É um pai, uma mãe, alguém que foi beneficiado por ele, alguém que conviveu, que esteja no plano espiritual, haverá de rogar por ele. Não é mais mesmo que a pessoa não deixou nenhum amigo na terra, pessoa solitária, encontrará ele antigos amigos de outras encarnações, antigos amores de outras encarnações, alguém que já avançou, então ninguém ficará destituído do socorro. E até como diz aqui o nosso irmão, se faltarem todos, se não tiver mais ninguém para rogar por nós, o seu anjo guardião, o espírito guardião, irá interceder por ele. Porque há uma ligação entre aquele responsável por nós durante várias encarnações e nós.
São laços que não se destroem, independentemente do nosso proceder. E ele nos assistiu com os veros testemunhos de amor fraterno, verdadeiro testemunho de amor fraterno, que cultivam a inspiração do amor de Deus. Essa frase lembra muito Antônio de Aquino, né? Então vou pedir para a Cândida alguma pergunta mais. Não. Então só para a gente firmar, sempre haverá alguém capaz de rogar por nós, mesmo que estejamos nas piores trevas. Quer ver um exemplo? Gregório. Quem já leu o livro Libertação aqui, levanta a mãozinha. A Cândida, Jana, N.D. Dias, só. Céia, a Cândida, Jana, Vidas. Quem lê o livro lembra de Matilde, que amava Gregório, o chefe de uma cidade espiritual trevosa, e ela o amava com amor de mãe. Até porque conviveram juntos. Conviveram juntos foi forte, né? Conviver já é junto. Eles conviveram na Terra no século XII, se eu não me engano. Então eles já estavam há uns 800 anos quase nos domínios das trevas, e ela continuava amando-o, continuava rogando por ele. Chega uma hora que ela fala para o Gúbio. Era Gúbio, o mentor espiritual do Libertação, era, né? Gúbio. Ela fala para Gúbio. Já faz uns 200 anos que eu começo a perceber nele um alquebramento de sua resistência. Já começa a se cansar do mal. 200 anos. Como quem diz, agora, há 200 anos, tem 200 anos que eu começo a ver ele ficar entediado com o mal. É o amor, né? Que Matilde, na Terra, era como se fora uma mãe espiritual para ele. Não era mãe carnal. Mas era mãe espiritual, digamos assim. Era protetora dele na Terra. Porque ele na condição de religioso e ela de nobre. Sabe lá o que é isso, gente? 200 anos, 800 anos, esperou 600 anos para ver o filho espiritual começar a dar uma quebrantada nas forças. E reparando que essa quebrantada já dura uns 200 anos. Isso para um chefe de uma cidade espiritual trevosa. Imagine para cada um de nós, que não estamos tão lá embaixo. Quantas almas devem estar? Quantas pessoas que conviveram
conosco, estão aí também a nos inspirar, a nossa melhoria. Quando eu falo pelo menos 20. Então, para o suicida, haverá sempre a rogativa de alguém, o socorro de alguém. Porque assim manda caridade. Que os que estejam de pé, levante os caídos. O que esteja atrás, à frente, levante o que seguem atrás, o apoie. Que quantas vezes a gente vai beneficiando alguém sem o saber? Quantas vezes? Lembra lá Humberto de Campos, que conta sobre a prece do pão? Lembra disso? Era um fulano que estava em região trevosa, nunca tinha feito bem a ninguém, fazia sempre mal aos outros, era um facínora. E um dia, ele se viu contemplado por uma luz que ia abrindo o seu caminho. E aquela luz, ele foi seguindo. Quando chegou lá, ele se depara com um senhor, um rapaz já adulto. Sim. E chegando lá, ele lembra que aquele homem que ele alivia era o homem do qual ele fez o único bem que ele fez na vida, que foi dar um pedaço de pão para uma criança que uma vez o pediu. E aquela criança cresceu e naquele momento estava lembrando dele, agradecendo a Deus, daquele homem um dia ter dado um pedaço de pão para saciar-lhe a fome. E ele agora era beneficiado pelaquela prece daquele homem. Lembra do alarico que eu falei semana passada? Alarico I, de Santo Agostinho? Que Santo Agostinho vai pedir pela população quando ele sitiou Roma. Nem ele esqueceu mais de Santo Agostinho, porque foi um homem ímpar, o único que foi lá enfrentá-lo, mas de uma outra maneira, com armas diferentes, que era a arma do amor. Nem Santo Agostinho esqueceu mais dele. Ao ponto dele depois no leprosário, que hoje seria o Hospital dos Rancenianos, espírito de Santo Agostinho. Então são ligações que as pessoas vão fazendo e que nós vamos fazendo, que jamais esqueceremos. Como o tempo está avançado, não dá mais para a gente contar nenhum caso. Na semana que vem a gente continua aqui. Se é dirigida a Maria a súplica,